Mateus, capítulo de número 12. Aleluia. Nós vamos falar a respeito de duas casas, uma vencida e a outra reivindicada. Amém? Uma casa que o valente é vencido e uma casa que é reivindicada pelo inferno. Essas duas casas aqui Jesus citou para nós, tá? Na leitura vai aparecer uma outra casa, que é a casa dividida, mas ela só vai fazer parte da leitura, ela não é o nosso assunto de hoje. A casa dividida vai fazer entrar outro dia na nossa ministração, amém? Vamos lá, capítulo 12 do Evangelho de Mateus, versículo 22 em diante. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de tal forma que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos maiorais. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa a Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, os vossos filhos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Vamos ler agora no mesmo capítulo de número 12, o versículo de número 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém? Louvado seja Deus. Essas duas casas nós vamos falar hoje, que Jesus citou aqui. Mas, amados, vamos primeiro analisar um pouquinho o texto e tentar entender por que Jesus Cristo falou a respeito dessas duas casas e o que ele quis dizer com isso. Quando a gente fala casa, logicamente que a nossa mente faz a busca no nosso conhecimento, não é assim? Então, sua mente vai buscar, sua razão vai buscar no seu conhecimento o que é uma casa. Então a gente já pensa lá no telhado, na chaminé, não é assim? Na porta, na janelinha, na casa, no habitat e tal. E assim mesmo a casa. Mas a Bíblia, ela também tem o seu lado espiritual, não é? Então nós precisamos agora buscar na nossa alma o que é que Jesus estava falando a respeito, não é, de casa, quando ele fez essa colocação. Então ele usou aqui, não é, justamente a palavra casa. O que o Senhor Jesus Cristo Primeiro, que você precisa tentar uma coisa. Trouxeram a ele, a Bíblia diz, uma pessoa que estava com problemas espirituais. Para não falar assim endemoniado, estava com problemas espirituais. Não é assim? Nós temos que ser educados, né? Então vamos lá, problemas espirituais. Porém, o Senhor, por causa da sua autoridade, sua palavra, trouxe libertação à vida daquela pessoa. E aquela pessoa, ela tinha 2 problemas na vida. Diz assim a palavra do Senhor, ó: cego e mudo. Ele o curou de tal forma que o cego e mudo falava e via. E a Bíblia diz assim, ó,
toda a multidão admirava isto. E eles faziam uma pergunta: não é este o filho de Davi? Bom, você também precisa entender o texto bíblico, né? Eles estão falando da raiz, da geração, né, de José, né? Mas não justamente, né, de Jesus Cristo, do rei Davi. Então eles estão falando da geração, da raiz, né, de onde veio. Então não é este aí, né, da geração de Davi aí? Quer dizer, conhecemos ele, não é uma pessoa comum, normal entre nós. Porém os fariseus diziam: este faz estes sinais possuído pelo espírito de Beelzebul. Ele tem o espírito maior lá do inferno, por isso é que ele faz esses sinais. Então a Bíblia nos diz assim, ali eu quero que você atente para isso, que eles disseram entre si, diziam uns aos outros, ó, os fariseus ouvidos diziam: este não expulsa os demônios senão pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, lhes disse: quando você vier à igreja, vou falar de igreja, tá bom? Quando você vir para a casa do Senhor, cuidado com aquilo que você fala para você mesmo. Cuidado com aquilo, né, que você começa a falar para a tua alma. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com os julgamentos. Sabe por quê, amados? Porque a Bíblia nos diz assim, olha, que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, a Bíblia diz que eles estavam falando, mas a palavra do Senhor também nos diz assim, ó, a palavra nem me chegou à boca, e o Senhor já conhece, já sabe o que é que eu ia dizer. Sabe, queridos, quando você vem para a casa de Deus, você tem que vir com o intuito de adorar ao Senhor e de servir ao Senhor. Todo tipo de julgamento, mágoa, todo tipo de inchaço espiritual, problemas dessa ordem, ou você tem que procurar resolvê-los, ou você tem que deixá-los de lado. Porque na presença de Deus, Deus está lendo os pensamentos. Não é aquilo que eu estou dizendo, é aquilo que eu estou pensando. Eu estou aqui falando para vocês, a minha mente está raciocinando qual é a próxima palavra. O que é que eu vou falar depois que eu terminar essa frase aqui. Eu já estou buscando, a minha mente está trabalhando. Só que Deus já sabe exatamente o que é que eu estou pensando. Eu nem falei ainda, mas Deus já sabe. Jesus conhecendo. Então saiba de uma coisa, Ele conhece. Amém? Por isso, muitas vezes, não é? O cristão acaba caindo lá na segunda parte da leitura, aonde a casa está desocupada. E isso é um grande perigo na vida de um servo de Deus. Amém? Eu vou fazer a ligação dessa administração, dessa palavra aqui, dessa leitura, direitinho para você poder compreender a linha de raciocínio de Cristo. Tá bom? Aquilo que o Senhor queria exatamente dizer ali, através desses ensinamentos. Cristo então olhou para aqueles homens e disse assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma casa dividida entre si, ela não subsiste, ela não resiste por muito tempo. Pega uma casa, vai. Uma família aí, o marido e a mulher, eles estão divididos, eles não se entendem, eles não se compreendem. Não tem como dar certo. Eles não comungam as mesmas coisas. Eles não se unem para as mesmas coisas, eles não concordam com as mesmas coisas. Eles não têm, não existe a obrigação de pensar igual, mas existe a obrigação de achar um ponto comum para ambos. Isso é casamento, é família. Mas quando não se acha, Cristo falou, olha, essa casa está fadada à destruição. E aí respondeu para os fariseus, se Satanás dividir o reino dele arrebenta. Ele perde o controle. Ele perde o controle. Então ninguém pode dividir um reino. Então Jesus Cristo estava falando, bom, como é que Satanás pode expulsar Satanás? Ele estava mostrando um princípio de autoridade. Ele não estava falando de acordos espirituais que existem por aí, num processo de uma corrente maligna.
Ele estava falando a respeito de expulsar. Essa é a expressão que ele usou, olha só. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Lá no versículo 28 ele diz assim, ó, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Então vejam agora a ligação que ele começa a fazer, para que você possa entender o que ele quis dizer quando ele citou o valente nessa casa aqui, ó. Então ele diz assim, olha, se o diabo dividir o reino dele, ele quebra. Se eu estou expulsando o diabo pelo poder de Deus, então vos é chegado uma nova ordem, chegado uma nova autoridade. Era isso que ele estava dizendo. Estava chegando um novo tempo naquele lugar, uma nova aliança, algo novo ele estava trazendo, porque ele não estava dividindo um reino, ele estava substituindo um reino, ele estava tirando um reino, impondo outro, porque ele disse assim, olha, se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, Lucas fala pelo dedo de Deus, ou Marcos, né? Pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus. Amém? Bom, então vejam bem, agora ele vai dar continuidade. O reino de Deus chegou. Então o que começou a acontecer? Porque, amados, as pessoas estão confundindo muitas vezes o reino de Deus. O reino de Deus foi implantado por Jesus Cristo. Amém? E eu e você militamos nesse reino. Tá bom? Amém? É aí que nós trabalhamos. Essa é a nossa área. É o reino de Deus. Tá bom? Vamos lá. Agora, o que ele vai falar mais uma vez? 29. Agora ele vai dizer assim, ó. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente, roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Foi uma pergunta que ele fez. Como pode alguém chegar numa casa e roubar o que tem nessa casa, se o valente da casa está lá? Tem que ser alguém mais valente, tem que ser alguém mais forte, tem que ser alguém com mais autoridade. Ele fez uma pergunta: como pode alguém saquear uma casa se não amarrar o valente da casa? E o versículo seguinte ele diz assim, ó: quem comigo não ajunta, espalha, e quem não é por mim, é contra mim. Queridos, quero que você atente para a fala da Santa Ceia, que o Senhor estava ministrando ali. Quando ele pega aquele cálice de vinho, ele usa uma expressão assim, ó: este vinho, este cálice é o cálice do meu sangue, que é derramado por vós para perdão dos vossos pecados. E este sangue, ele traz, assim, ó, traz a nova e eterna aliança. Por que nova aliança? E agora eterna. Eterna porque é a única, reconhecida e aceita por Deus. E não haverá necessidade de fazer outra. Essa é a única. Agora, por que ela é nova? Porque, amados, a Bíblia diz assim, olha, que o pecado entrou no mundo por causa da desobediência de um homem. Porque pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo.
E como é que Deus consertou isso? Pela obediência de um homem entrou a salvação no mundo. Quando a Bíblia faz uma alusão à pessoa de Jesus Cristo, ela diz assim, ó, sendo na forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E na forma de servo, ele foi humilhado até a morte, e morte de cruz. Mas a Bíblia fala, amados, que em tudo isso ele obedeceu. Ele foi obediente até a morte. E a Bíblia diz assim, ó, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. E diante desse nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, nos céus, na terra e embaixo da terra, Jesus Cristo é Senhor. É a aliança da obediência. A aliança da desobediência é a aliança de Adão. Cristo agora veio para estabelecer a aliança da obediência. Obediência à palavra de Deus, obediência a Deus, reverência ao nome de Deus. Porque até então, o nome de Deus só era desafiado, só era zombado, só era escarnecido. E a Bíblia nos diz que Cristo estabeleceu algo novo. De Hebreus capítulo 10, tem uma mensagem lá. Eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. No princípio dos livros estão escritos sobre mim. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. O primeiro homem de Deus, Adão, pecou, desobedeceu, estabeleceu uma aliança com o diabo. Adão fez uma aliança com o mal. Jesus fez uma aliança com o bem. E agora ele diz assim, ó, então vos é chegado o reino de Deus. Algo novo começou a acontecer. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar o seu bem, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Sabe o que Cristo estava dizendo para eles? Como é então que eu pude dominar esse valente que fazia este homem surdo, cego, né? Cego, mudo. Por que é que então ele agora vê? Por que é que agora ele ouve? Por que é que a vida dele mudou? Porque o valente que o dominava foi dominado. O valente que tomava essa casa, Cristo estava dizendo, foi dominado. Eu sou o valente dessa casa agora. O valente dessa casa trazia cegueira, surdez, só trazia doenças, só trazia males, destruição, tristeza na vida, problemas e mais problemas. Eu, o novo valente dessa casa, trago liberdade, trago paz, trago segurança, trago para essa vida alegria e salvação. Nova aliança. Porque o valente dessa casa está amarrado, vencido. Sabe, amados, antes de conhecer a Cristo, eu também servia esse valente. Esse valente queria prostituir, mas ele não podia, porque ele é um ser espiritual. Ele precisava do meu corpo, como precisa do seu, para poder prostituir. Quando esse valente quer fumar, ele também é uma entidade espiritual, não pode fumar. Então ele precisa do meu pulmão e do seu. E quando ele quer fazer todo tipo de barbaridade, ele precisa de alguém.
Ele precisa de uma casa. E um dia, infelizmente, ele achou a minha. Mas sabe o que aconteceu? Um dia eu cruzei com esse valentão aqui, ó. Um dia você cruzou com esse valentão. Um dia você cruzou com o filho da irmã Maria. Não é, não é? É ou não é? Ele não é o filho do irmão José, mas da irmã Maria ele é. Um dia você cruzou com ele. E ele gostou de você. Amém? E ele falou assim: vou te tomar para mim. Aleluia. Sabe, queridos, sabe o que eu e você somos? Nós somos o despojo de Cristo. Cristo nos tomou para si, nos tomou da mão do valente, nos tomou da mão daquele que nos fazia surdos e cegos para Deus. Não ouvíamos e nem tampouco víamos. Não víamos as suas maravilhas, nem os seus sinais, nem os seus prodígios, seus feitos, suas realizações. Então o Senhor nos tomou como despojo, porque entrou lá na casa desse valente, aleluia, e tomou-nos dele. Amém? Aleluia. E o Senhor nos deu liberdade. Liberdade. Não nos tomou para si como escravos agora. Não. Nos tomou para si com liberdade, desejando ser em mim e em você habitação. Habitar em nós. Quer fazer morada em nós. Por isso que você é chamado de templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a primeira casa. É a casa que Jesus saqueou. É a casa que Jesus dominou valente. Porque ele diz assim, ó, mas se eu expulso, não estava falando do endemoniado? Mas se eu expulsei o diabo, então chegou uma nova ordem aqui agora. Pois é chegado o reino de Deus, do qual eu e você hoje fazemos parte. Agora preste atenção o que ele falou sobre essa casa. E ele diz aqui assim, ó: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, secos. Ele não tem onde repousar, porque agora ele passou a ser um sem teto. Ele está procurando. Mas acontece, amados, que Cristo falou assim, ó, então ele diz. Vejam bem, você que recebeu libertação em algumas áreas da tua vida, atente para o que está escrito aqui, ó. Ah, mas era só uma tentaçãozinha, não tem problema. Eu mudo o texto para você. Você que sofria uma tentaçãozinha e que o Senhor te libertou, que tentação não é demônio, não, é saci. Não é? Sacizinho. Uma tentaçãozinha, é um sacizinho. Amados, vem trazer folclore para a Bíblia que você vai ver só. Puxão de orelha daqui a pouco de Deus. Mas amados, olha, vejam bem. Quando o espírito imundo sai do homem, ele diz: voltarei para a casa de onde saí. Não foi isso que nós lemos? Ou será que eu misturei os textos aqui? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Olha só que ousadia! Voltarei para a minha casa de onde eu saí. É, meu irmão. É ruim, hein? Começa a rodear lá. Por isso que eu digo algo assim, ó. Você que um dia foi envolvido com bebida, evita de ir no bar. Evita de estar lá no bar, mas são meus amigos. Tudo bem. Mas só são seus amigos no bar? Não são seus amigos em outros lugares? Não
Eles não têm casa, moram no bar? Não, é o dono do bar. É difícil, né? Aí não tem jeito, você vai ficar lá mesmo. O demônio diz assim, eu vou voltar para a minha casa da onde eu saí. Isso é que a Bíblia nos diz que ele faz. A Bíblia diz assim, olha, sobre tentação. Cada um, Tiago 1, 14, 15 para frente lá. Mas cada um. Primeiro ele diz assim, ó, ninguém diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode tentar ninguém. Deus a ninguém tenta. Não é o perfil de Deus. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, vejam bem, é tudo pessoal, amados. Traído e engodado. Sabe o que é engodo, né? É um disfarce, né? Engodo é aquela coisinha que põe no anzol, sabe? Tem gente que bota um engodo no anzol assim, né? Que dá até, o cara não sabe, dá até vontade de comer. Se ele come minhoca, fala, deixa eu comer essa minhoca aí. Ela envolve o anzol tão certinho. Eu vi uma vez uma pessoa pegar uma minhoca e botar no anzol assim, ó. Eu falei, não é possível. Como é que esse cara conseguiu isso? E ele faz, a capacidade dele, jogou lá. Daqui a pouco, veio lá o Zé da Escama se batendo, mas já era. Vai viver na terra e morar na panela. Amados, o engodo é o engano. Por onde que o peixe morre? Pela boca nada. Ele morre pelos olhos. A boca foi só uma consequência, mano. Se ele não tivesse visto, se ele não tivesse sido enganado, ele não tinha abocanhado. Sabias disso? Portanto, ele não morre pela boca, não. Ele morre pelos olhos mesmo. Se fosse um peixe cego, estava nadando até hoje. O máximo que podia dar umas cabeçadas por aí, né, pastor? Numas pedras. Pegar uns canal errados e nadar numas piscinas. Mas só disso aí, vai morrer por causa de engodo, não. Mas cada um é tentado. Às vezes somos tentados, amados, por fragilidade na alma, por carências. Existem várias áreas da nossa vida. E o diabo que ruge como um leão ao derredor, buscando alguém a quem possa tragar. Já viu, né? Bom que ele não sabe, né, das nossas carências, das nossas fragilidades, dos nossos problemas. E é ali que ele ataca. Mas a Bíblia nos diz assim, ó, vejam bem, ó. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Aí está procurando a casa, viu, Cacau? Ele diz que é dele a casa, ó. Ele está falando que o Cacau é dele, ó. Voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, vejam bem, amados, o que Cristo está falando, ó. E voltando ele a acha desocupada. Vejam bem, nós temos algo pejorativo, negativo nessa fala do Senhor. Ele acha essa casa desocupada, mas porém, a casa está organizada e adornada, mas ela está desocupada. Amados, quem deixa a nossa vida adornada? Deus, Espírito de Deus. Quem deixa tudo organizadinho na nossa vida? Olha aqui, ó, varrida e adornada. Quem é que limpa o nosso coração? Quem é que tira toda a imundícia da nossa alma?
Quem é que nos livra do dano, da destruição do pecado? Quem é que organiza a nossa vida? Então vejam bem, amados, que Jesus Cristo, quando ele usou a palavra desocupada, ele está falando assim, ó, a ausência de Deus. Ele não está falando. Sabe, queridos, a pessoa aceita Jesus, recebe perdão dos pecados, recebe a libertação. A pessoa era invejosa, destruidora, mentirosa, encrenqueira. Eu estou falando no feminino, mas não estou falando de pessoa, tá? Só fala A, né? As irmãs falaram, bispo, que é isso? Mas é pessoa, né? Estou falando como pessoa. Deus vai lá, tira toda essa imundícia, e aí pendura língua estranha, amor, benignidade, bondade, felicidade, alegria, prosperidade. A casa está completamente adornada, está limpa. Está limpa. Não tem mais a imundícia do pecado. Mas o agravante, amados, é que Cristo falou que ela estava desocupada. E que esse espírito voltou e a encontrou desocupada. Sabe, queridos, quantas vezes nós entristecemos o Espírito de Deus? A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Eu não estou falando blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Isso você não precisa ficar preocupado. Blasfemou contra o Espírito de Deus, não tem salvação mais, amado. Perdeu a salvação. E aí vem aquele medo, meu Deus, será que eu blasfemei? Não, se você blasfemar, você não estava aqui. Você já era um cidadão do inferno. Não estaria na igreja do Senhor, nem ouvindo a palavra de Deus, não, nada. Nada, não tem, amados. E isso eu te dou um exemplo lá através de duas figueiras. Uma figueira, o Senhor a repreendeu e disse, nunca mais nasça fruto de ti. E ela secou na hora. E a outra que ele foi procurar não tinha frutos, teve a oportunidade. Ela morreu no outro dia. Mas ele não a amaldiçoou igual a primeira. Por isso que ela não morreu na hora. Então aprenda as coisas de Deus. Estamos debaixo da misericórdia do Senhor. Então, em nome de Jesus, não brinca de igreja com Deus, não brinca de salvação com Jesus. As coisas espirituais, amados, são coisas sérias. São seríssimas na nossa vida. E nós precisamos, no máximo, dar tudo de nós para mantermos a nossa fidelidade para com Deus. Fugirmos do pecado que tão de perto nos rodeia. Olha aqui o que Jesus Cristo disse. Que o demônio, primeiro, amados, ele falou, a minha casa. Segundo, ele falou, eu vou voltar para minha casa. E chegando lá, o capeta chegou, olhou, falou, que bênção. Não abençoa o capeta não, irmão, queima ele. A hora que ele botar a cabeça dentro da tua alma, assim, para dar uma olhadinha assim, ó, que ele tome uma ripada do valente que está lá dentro, dá no chifre dele assim, ó, sai, peste! Amém? Ele volta lá para procurar o valente. Mas olha que interessante. Ele voltou, procurou o valente, procurou, não achou. Ele entendeu, a casa está vazia. Sabe o que ele fez? Ele chamou mais 7. Eu vou falar uma coisa para você. O capeta que Deus expulsou da nossa vida, o bicho está desconfiado. Ele não vem mais sozinho de jeito nenhum. Porque a lambada que ele tomou, eu vou com mais 7, porque vai que a hora que eu chegar lá, o valente já está lá de novo, pelo menos não apanho sozinho.
Mas infelizmente, Jesus Cristo falou assim, que essa casa aqui se tornou o seu estado bem pior do que era. Cuidado você que bebe socialmente. Cuidado você que trata as coisas assim, não, isso aqui é superficial. Veneno, amados. Tanto faz a quantidade dele, ele é sempre destrutivo. Destrói mais rápido e menos rápido. Mas o poder dele é destrutivo. Precisa tomar cuidado com isso. Não vamos permitir isso. Se você se sente tentado, algo tentado, sabe, amado, ser tentado, não está aí o pecado. O pecado está em ceder à tentação. Esse é o nosso grande problema. Quando nós cedemos à tentação. Não é quando nós somos tentados. O problema é que nós vamos alimentando e aquilo vira um engodo na nossa vida e a gente acaba caindo no laço do diabo. Precisamos sempre fortalecer essa área da nossa vida. Porque o diabo não dá mole para ninguém, não. Não tem esse, irmãos. Não tem a mais santinho ou mais santão. Ele está na área com qualquer um de nós. E tem crente que tem, né? Igual aquele fariseu. Senhor, jejuo 3 vezes por dia, dou todos os meus dízimos, trago as minhas ofertas aqui. Inclusive participo da cesta básica, trago ajuda para o social. Esse aqui não vigia, não. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo jejuou 40 dias e tendo terminado o capeta encostou. Ler Bíblia é uma bênção, não é, irmãos? Não é bom ler a Bíblia? Você descobre cada coisa, não é? O poder não está em nós, amados, o poder está em Deus. Amém? O poder está em Deus, não está em nós. Olha o que Cristo está falando aqui, ó. A casa está limpa e está adornada. Mas cadê o poder nela? Cadê a autoridade nela? Não tem. Não tem. Você já viu assim, às vezes a pessoa te convida para ir na casa dela, tal. Vai lá, faz uma oração lá na minha casa. Você vai. Você vai porque você vai evangelizar, vai pregar o evangelho. Então nós temos que ir, nós vamos. Aí você chega lá, você ora, você declara a autoridade do Senhor. Toda malignada ali você expulsa. Se tiver demônio, ele sai mesmo por causa da autoridade, não tua, mas do Espírito de Deus sobre a tua vida. Por causa do sinal de Deus sobre a tua vida, porque você creu e Cristo falou que esses sinais seguirão aqueles que creem, em meu nome expulsarão os demônios, e eles têm que sair, porque você faz parte do reino de Deus que foi implantado aqui, e o sangue da nova aliança está sobre a tua vida, e o diabo não quer compromisso com isso. Ele sai fora rapidinho. E aí você ministra a palavra de Deus e limpa a área ali. E aí você convida. Você não quer aceitar Jesus como Senhor? Não quer entregar sua vida a Jesus? Ah, pois é, irmão. A gente gosta muito das músicas. A gente vai continuar indo lá na igreja e tal. Deixa para uma próxima oportunidade, né? Deus abençoe. E amém, 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 amém. Tá bom. Você saiu. Aquela bicharada que voou tudo nos postes, nos fios lá em volta. Os caras falam assim, ó. Vou voltar para minha casa. E aí ele chega lá. E procura o valente na casa. Mas não tem. A casa está limpa, está adornada. Porque você falou do amor de Deus, falou do batismo com o Espírito Santo, falou de libertação. Houve cura ali. Houve libertação ali. Houve o poder de Deus. A glória de Deus habitou naquele lugar. Você saiu dali e ficou ali o bom cheiro de Cristo. Estava impregnado desses adornos. Varrida, limpinha. O demônio voltou lá, olhou. Não tem o valente lá. A casa é dele, amados. Ele fala que é dele. E aí ele volta. Assobia para mais 7. E aí vê como é que fica. Sabe, queridos? É isso que o Senhor estava falando. Quantas vezes nós damos essa moleza para o diabo de deixar a nossa vida desocupada do Espírito de Deus. Sabe aquele tempo que você está frio espiritualmente? Se toca, não tem vontade de tocar.
Se canta, não tem vontade de cantar. Não tem vontade de vir na igreja se é um membro. Não tem vontade de cumprir a escala se é um oficial da igreja. Mas se anima com qualquer tipo de outra coisa. Se desanima com tudo que é luta, problema, dificuldade. Olha a igreja como se ela fosse um monstro. Olha o mundo como se fosse a coisa mais deliciosa. Sua casa é uma casa adornada, é uma casa varrida, mas é uma casa desocupada. É uma casa vazia. Está correndo um risco. Está correndo um risco. Isso é um grande perigo na nossa vida. Amado, no dia que você estiver mais travado para vir na igreja, arruma uma cadeira de roda, senta nela, chama o carro, me empurra até a igreja. Por quê? Porque eu estou travado, eu não consigo andar. Eu tenho que ir na igreja. Liga, pede pro irmão, fala, pelo amor de Deus, vem me buscar aqui em casa, cara. Sabe? Não fica pedindo lá pro Santo Expedito mandar uma mensagem para você, mandar um irmão lá, mandar não sei o quê. Ah, meu Deus, eu sou teu servo. Manda lá alguém da igreja me ligar. Manda isso, manda aquilo. Acaba com essa deformação. Isso daí é casa vazia, casa desocupada. Se eu sou teu servo, aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Aceitei. E o que é que a Bíblia diz quando aceita Jesus como Senhor e Salvador? Teu nome está escrito no livro da vida. E no livro da vida só escreve nome daqueles que são servos de Deus. Lá não tem servos do diabo, lá não tem filhos das trevas, tem filhos de Deus, os quais não nasceram nem pelo sangue, nem da vontade do homem e nem da carne, mas do poder de Deus. Esses são servos de Deus. Deixa o diabo te enganar. E se você estiver frio, gelado, não quero mais nem pensar na igreja, vem correndo, vem antes de abrir. Porque a tua casa está desocupada. E se o capeta passar por lá, a coisa vai ficar difícil. Amados, você não vê o ciclo das pessoas? Falta, não falta, vem, não vem, não vem, vai esfriando, esfriando, esfriando. Não chega um tempo que... Aí você chega lá, já está fumando, está bebendo. Ah, e aí tudo que é ano e ano para frente aí. Sabe por quê? Porque o diabo passou por lá e a casa estava desocupada. Mas olha, quantas vezes o diabo chega na casa, hein? Você viu como é que Deus deixa a casa varrida e adornada? Amados, quando a gente aluga uma casa, mora nela um tempo, você vai sair, aí o cara chega lá e fala, tem que pintar, tem que botar isso aí, tem que arrumar a luz, a torneira está quebrada, faz um relatório para você, não dá uma raiva. Além de eu sair da casa, ainda vou ter que deixar a casa nessa condição. Aí faz 10 anos que você morou na casa, aí você lembra, mas o dia que eu cheguei aqui não tinha borracha na torneirinha. O dia que eu cheguei aqui não tinha um prego naquela ripa. O dia que eu cheguei, você lembra de tudo, porque você tá doido. Você quer sair da casa e você quer largar do jeito que tá. Deus deixa a casa varrida e adornada. Sabe por quê, amados? Porque Ele espera voltar. Ele espera ser convidado. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir, eu entrarei, eu cearei com ele, eu farei nele morada. Porque você é despojo do Senhor. Porque você faz parte da nova ordem que o Senhor implantou aqui na terra. Porque você é do reino da luz, aleluia. Você é filho, herdeiro, filho é herdeiro. Aleluia. Sabe, queridos, lute. Davi disse, Senhor, afasta de mim o teu espírito. Não sei viver sem isso. Não sei tratar com essa situação. Não sei administrar isso. Sem Deus não dá, meu irmão.
Aleluia. Uma vez habitado por Deus, não dá mais para ficar sem Deus. Uma vez com Deus, não dá mais para ficar sem Ele. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus Cristo disse: mas se eu dei uma ordem aqui e assumi o comando dessa vida, então vos é chegado o reino dos céus. Aleluia. Você tem que fazer parte deste reino. Aleluia. E nós vamos orar aqui agora. Mas se porventura há alguém entre nós que se afastou do Senhor e entendeu que isso que você fez foi um grande mal na tua vida, você corre um risco tremendo. Mas olha, você tem a oportunidade hoje de buscar uma restauração para a tua vida. Aleluia. Mas não deixa sua casa espiritual vazia. Amém? Aleluia. Porque aquele que nos dominava foi vencido. Aleluia. E nós agora precisamos dar manutenção. Por isso que nós louvamos, adoramos, servimos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus por causa desse amor glorioso. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Você vai fazer uma oração assim, você vai começar agradecendo ao Senhor por esta tão grande obra que Ele fez na tua vida, pela restauração, pelo perdão que Ele deu. E depois você vai agradecer porque hoje você é uma casa adornada. Amém? Porque hoje o Deus forte é que habita em você. Aleluia, o Pai da eternidade. Para lá que você vai morar com o teu Pai. Por isso que Ele é o Pai da eternidade. Aleluia, maravilhoso Deus é Pai, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salvador bendito, Salvador amado. Louvamos e glorificamos o nome da Tua glória, Senhor nosso Deus, aleluia, porque um dia também, Senhor, éramos escravos, estávamos, ó Senhor Deus, aprisionados, Senhor Deus, estávamos cegos para a Tua glória, estávamos surdos para a Tua palavra, não podíamos Te ouvir, não podíamos ver a Tua glória, meu Pai amado, aleluia, mas o Senhor chegou como Deus forte na nossa vida, impôs uma nova ordem, Senhor Deus, aleluia, estabeleceu uma nova aliança no Teu sangue, nos fez nova criatura, nos deu livre-arbítrio, meu Pai amado, aleluia, nos trouxe a salvação, a libertação, a purificação, o perdão dos nossos pecados, escreveu nosso livro na vida, mudou a história da nossa vida, nos deu a eternidade, meu Pai amado, perdoou, Senhor Deus, todas as nossas iniquidades, tirou a tristeza, trouxe a alegria, tirou a murmuração e a blasfêmia, Senhor Deus, e colocou o louvor ao Teu nome, Senhor meu Deus, aleluia, trouxe a felicidade, trouxe a paz, levou para si a tribulação e todo o tormento, meu Pai amado, aleluia, trouxe a tranquilidade, fez-nos nova criatura, Senhor. Antes, ó Pai, estávamos debaixo do velho concerto, meu Pai, concerto da desobediência que nos levava à destruição, mas hoje estamos debaixo da aliança, aleluia, da obediência, Senhor Deus, aleluia. Por isso, Pai, temos a esperança na eternidade, meu Deus, enche-nos da Tua glória, habita em nós, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, toda tentação, toda malignidade, Senhor, todo mal que tão de perto nos rodeia, seja repreendido da nossa vida em nome de Jesus. Nós declaramos fora da nossa vida, não tem parte, não tem aliança, não tem herança, aleluia, na nossa vida, na nossa alma, porque conosco está o valente. Tua palavra diz, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo, aleluia, e nós glorificamos o Teu nome bendito, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o nosso Deus, aleluia. Guarda-nos, ó Pai, de todo tipo de malignidade. Guarda-nos do engano. Guarda-nos, ó Senhor, nas nossas fraquezas. Guarda-nos, ó Senhor, das tentações, quando somos atraídos, quando somos enganados, ó Pai.
Guarda-nos, ó Deus, aleluia. Tu és o nosso livramento. Quando estivermos frios, aquece-nos, ó Pai. Quando o espírito de murmuração, Senhor, tentar trazer para o nosso coração, meu Deus, seja repreendido ele. Aleluia, um hino de louvor, Senhor Deus, seja dado, meu Pai, por Ti, aleluia. No nome poderoso do Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que contamina, meu Deus. Traz, Senhor Deus, aleluia, o Teu sangue que limpa, que varre toda a imundícia, Senhor Deus, da alma. Traz, Senhor Deus, o adorno do Teu Espírito. Traz os dons espirituais, meu Pai amado, aleluia. Traz os enfeites da Tua glória, da Tua graça sobre a nossa vida, meu Pai amado, aleluia. Traz, Senhor Deus, os adornos da Tua palavra, aleluia. Faz-nos mais compreensivos, faz-nos mais, Senhor Deus, aleluia, amorosos, mais pacientes para a Tua glória. No nome poderoso de Jesus. Faz-nos, ó Senhor, tomadores do Teu reino. Tira, Senhor, todo espírito de divisão. Senhor Deus, tira, meu Pai, todo espírito de subtração na nossa vida. Meu Pai, que nas responsabilidades que o Senhor nos der, nós possamos agregar, somar e não destruir nem desmontar, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus. Tu és o nosso Deus. Aleluia, preenche nesta noite todo vazio, meu Pai querido. Oh, aleluia, somos Tua habitação. Toma o Teu templo, toma o Teu lugar, meu Pai, nas nossas vidas, ó Pai querido. No nome poderoso de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.